Ei, 1, 2, teste. Eu queria trabalhar no som só para poder ficar fazendo isso nos microfones, sabe? Ei, Jesus. Ei, 1, 2. Graças e paz, irmãos, amém? Muito boa noite aos irmãos, uma alegria estarmos juntos. Queria convidá-los a se colocar de pé, os que puderem, para a gente começar o culto com oração. Guilherme, você faz essa oração de início de culto para a gente? Senhor Deus e Pai, nós vimos louvar o Senhor. A gente veio ouvir a Tua palavra, a gente veio, Senhor, nos confraternizar, mas estamos também juntos, o Pai, com o pessoal que está em casa, unidos como igreja, como família, em um só espírito para louvar ao Senhor. Que esse tempo seja para isso, ó Pai. Abençoa a nossa presença aqui, com a Tua presença aqui, ó Pai. Abençoa o pregador, ó Pai, o Ricardo, que vai trazer a palavra. Abençoa, Senhor Jesus, cada pedido que for aqui feito, cada agradecimento, que o Senhor possa ouvir, ó Pai, do lugar da Tua habitação e, Senhor Jesus, nos presentear com a Tua presença aqui nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, no capítulo 14, versículo 11. Eu lerei os ímpares e os irmãos pares. Eu vou ler nessa tradução que está na nossa... Crede em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. E assim, seja o que for que vos pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém. O culto de quarta-feira é um culto de oração. É um culto de glorificar o Filho e de depositar os nossos anseios diante dele. Que seja assim na sua vida nessa noite. Amém? Guilherme. Em meio à pandemia, a gente tem a limitação da presença. Nem todo mundo está aqui. Nem domingo, nem quarta, nem no culto das senhoras. Mas eu lembro que mesmo que quando não estava aqui, eu estava aqui. E é bom estar aqui. Mesmo que seja aí, né? Onde o pessoal está na internet. Aqui é bom, mas lá também é bom quando a gente está no mesmo espírito. Essa é a oração que essa música diz. Senhor, eu gostaria de estar aqui no mesmo espírito. Que esse seja um tempo para isso. Tempo para louvar ao Senhor no mesmo espírito. Vamos cantar? Vamos lá? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para
Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Vamos cantar de novo? Bom estar Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Essa é a nossa oração. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vamos cantar mais uma vez essa oração? Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Que assim seja, Senhor, essa é a nossa oração, de sempre estarmos juntos, ó Pai, sermos um com o Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar uma canção aqui que diz assim: firme nas promessas de Jesus. Só que tem gente que está firme só na promessa, né? No mandamento não, né? Mas é interessante que Jesus tem as promessas e tem os mandamentos. Mas agora nós vamos cantar as promessas, tá bom, Lázaro? Né? A maior promessa que Jesus fez para nós, qual é? Que Ele voltará. E todas as promessas que Ele fez, Ele cumpriu. Não há porquê Ele não cumprir essa. Ele vai cumprir. Ele vai voltar para nos buscar. Enquanto nós vamos cantar essa canção, que é do tempo de conversão da Andréia, que ela falou, né? Do tempo que ela era adolescente, foi ano passado. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, devotar o Senhor daquilo que Ele deixou nas suas mãos para você cuidar, para que você possa também ser participante da obra de Deus, para que você possa também participar da alegria que é a expansão do reino de Deus na terra. Enquanto a gente canta a canção, você pode devotar o seu dízimo e sua oferta. Firme nas promessas do Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Promessas, as mulheres, vamos lá? Todos.
nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Os homens, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Todos, firme, sempre firme, sim, nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Tem mais uma, né? Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme, firme, sempre firme, sim, nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Senhor, nós estamos firmes nas promessas que o Senhor já nos fez, ó Pai, de que o Senhor enviaria o Espírito Santo, e Ele está aqui, ó Pai, e podemos senti-lo. Firmes, ó Pai, na Tua promessa de que o Senhor vai voltar para nos buscar, para que possamos reinar eternamente com o Senhor, ó Pai. Tudo o que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu, e cremos nas Tuas promessas. Nos ensina a ter um coração esperançoso, um coração, ó Pai, que compreende, ó Pai, que tudo tem o seu tempo, meu Deus. Recebe as nossas ofertas, nossos dízimos, como, Senhor Jesus, compromisso de que nós estamos participando da Tua obra, meu Deus. Receba isso, te pedimos isso em nome de Jesus e no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Irmã Andréia. Pouquinho de força só. Agora sim. Bom, culto de quarta-feira, culto de oração. Irmãos, eu falei no domingo sobre a oração, sobre o poder que tem a oração, sobre o poder da intercessão. Quanta coisa na vida da gente pode mudar através da nossa oração, através da sua oração. Então, irmãos, eu queria que um culto hoje fosse um culto diferente. Que hoje você que está ouvindo os pedidos, que você realmente dobrasse o seu joelho, que você tivesse o interesse, que você tivesse um tempinho para orar pelos nossos pedidos. Porque, irmãos, eu queria que essa igreja fosse conhecida como o povo que ora, como as pessoas que dobram os joelhos. E como o Lázaro leu, em nome de Jesus. Olha que simples. O que a gente tem que pedir é em nome de Jesus. E a gente tem tido aqui milagres e milagres. A gente tem acompanhado a vida dos irmãos. E a gente sabe que a oração tem poder. Eu queria, em nome da Raquel, agradecer a todos os irmãos que oraram por ela. Ela vai ficar em quarentena até na segunda-feira. Não vai poder vir no culto domingo. Mas todo o mal-estar já passou. Ela está passando bem. Hoje eu até brinquei com ela. Falei, aí, Raquel, ela falou, não aguento mais, eu preciso ver gente. Então, graças a Deus, ela já está super bem. A Beatriz também mandou agradecer as orações, está bem. A mãe da Patrícia está aí agradecendo as orações. Então, olha, quando a gente une em oração, o que a gente pode muito mais. Porque nós não oramos por nós, mas nós oramos em nome de Jesus. Bom, vamos lá aos pedidos de hoje. Alguém tem um pedido, um agradecimento para fazer?
Só levantar a mão. Fala alto, Patrícia, que eu sou surda. Então, a Patrícia está agradecendo pela vida do esposo, que o diagnóstico agora está correto, e pedindo oração pelo pai dela. André, anota aí no celular para a gente, fazendo um favor, depois você me manda. Porque, irmãos, vamos fazer isso toda quarta-feira, alguém anota os pedidos e é simples, passa para o Ricardo. O Ricardo tem uma lista de transmissão em que chega em todo mundo. E mesmo que você, a hora que chega a lista, você está trabalhando, não pode orar, para um minutinho depois e ora. E eu tenho certeza, sempre vai ter uma irmã orando por você. Sempre vai ter um irmão orando por você ou orando pelos teus pedidos. Alguém mais? Fala, Douglas. Ótimo. Douglas está pedindo para a gente ter sabedoria. E isso é bíblico também. Pede e ele vai te dar. E é assim, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, em nome de Jesus. Mais algum pedido, algum agradecimento? Deus é bom e pelo suprimento de todas as necessidades. A gente estava conversando esses dias e como Deus cuida da gente, né, de uma maneira tão especial. Não foi fácil para ninguém no passado, mas se a gente vê a retrospectiva, como Deus cuidou cada mês a mês. Então, assim, quero louvar a Deus porque Ele cuida da gente. Glória a Deus por isso. Realmente, Patrícia, Deus supriu a casa dele. Durante o ano todo, essa igreja pôde dar uma cesta. E não era uma cesta básica, porque eu levei várias, tá? Eu ajudei a distribuir as cestas. Era realmente uma cesta abençoada, uma cesta que ia produto de limpeza, produto de higiene pessoal, comida. Então, glória a Deus por isso. Mais alguém? Eu queria que você, ouvindo todos os pedidos, aliás, os pedidos, não, gente, eu tenho mais um, eu esqueci. A irmã Marlene é nossa irmã da igreja metodista e ela está na UTI, está com um problema meio grave de coração e os filhos pediram que a gente pudesse interceder por ela, tá bom? Então, vamos ter um momento, assim, silêncio, você que ouviu os pedidos, esses pedidos o Ricardo vai mandar para vocês depois, todos os pedidos, e se você falar assim, olha, eu não estou nessa lista do Ricardo está ali, dá seu número para ele, dá um oizinho no WhatsApp, que ele vai mandar os pedidos para você e vai receber os teus pedidos também, certo? Então, vamos fazer um minuto de silêncio, cada um ora, procura interceder, gente, antes de mais nada, vamos agradecer, porque Deus tem sido bom o tempo todo. Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado pela vida da Raquel, pela vida da Dona Maria, mãe da Patrícia, pela vida da Beatriz, pela vida do Gonzalo, Senhor Deus, que todos os diagnósticos foram fechados. Nós queremos entregá-lo agora, o pai da Patrícia, nas tuas mãos. Senhor, como Douglas pediu, dê-nos sabedoria. Obrigada pela provisão que o Senhor tem nos feito. Senhor, quero entregar a Marlene nas tuas mãos, que o Senhor tome conta dela naquele leito de hospital. Sê com ela. Senhor, agradeço também pela vida da Thaís, que o Senhor pôde produzir um diagnóstico para a gente agora mais certeiro. A Thaís está com problema de nervoso, com estresse, uma menina de 20 anos, que o Senhor possa tomar conta daquela vida, Senhor Deus. Intercede por aquela mãe alcoólatra, Senhor Deus, sê com ela, cura, que ela consiga alcançar a salvação do Senhor. Senhor,
entregamos a vida de cada um dos irmãos nas tuas mãos. Sê, Senhor, com cada família representada aqui. Também, Senhor, quero te agradecer, porque o Senhor tem sido muito bom conosco. O Senhor tem nos dado o alimento de todo dia, o Senhor tem nos dado trabalho. Senhor, aquelas pessoas que estão desempregadas, que estão nos ouvindo em casa, que possam ser alcançadas pela tua graça. Entrego agora, Senhor, nas tuas mãos a vida do Ricardo. Que não seja ele a falar conosco, mas que seja o Senhor. Que o Senhor possa colocar na boca dele tudo aquilo que o Senhor tem para que nós possamos ouvir. Senhor, abre o nosso coração. Enche-nos com a tua graça. E é simples, Senhor Deus, no nome de Jesus que nós estamos aqui te pedindo. Amém. Boa noite, irmãos. Estão ouvindo bem? Saudade que eu estava daqui, faz um tempão que eu não venho. Vergonha na cara, né? Não, brincadeira, eu estava de férias e outros pormenores que foi impedindo, né? Meus irmãos, hoje era para o Guilherme estar aqui, né? No calendário era o Guilherme que tinha que estar aqui, mas ele não tinha que estar aqui, né? Mas ele jogou no meu peito que é a quarta-feira. Mas tudo bem. Pensei em algumas coisas para que pudéssemos estar meditando aqui. E coisas que falem ao meu coração, que vieram falando ao meu coração. Leituras das quais eu orei. E quando cheguei aqui, a Vanessa me perguntou qual que era o título. Eu não sabia que tinha que ter título, eu não tinha um título. Descobri que é mais fácil preparar um sermão do que preparar um título. Mas acabou que então surgiu um título diante de tudo aquilo que está no meu coração e que eu acho que faz muito sentido por aquilo que eu quero comunicar, ou daquilo que eu quero expor do meu coração, dos meus sentimentos, que é a igreja ideal de Cristo. A igreja ideal de quem? De quem mesmo? De Cristo. Bom, está indo para quase 2000 anos que Jesus foi, deixando a promessa de que voltaria. E não é nenhuma novidade para nós, nenhuma, não temos dificuldade com isso, de que nós, indivíduos, pessoas, é que somos a igreja, correto? Nós não temos dificuldade de saber disso. Mas eu não sei em que momento, por quê, como que isso aconteceu, que nós, enquanto seres humanos, enquanto doutrinadores da palavra de Deus, fomos transformando um dos ideais de Cristo, de que nós somos a igreja, e transportando essa característica nossa para isso. E isso passou a ser a igreja. Então nós passamos a ir na igreja. Aí tem a primeira igreja batista de Poços de Caldas, tem a Igreja Sagrado Coração, Igreja da Matriz, e igreja. Mesmo nós sabendo, mesmo nós tendo facilidade em conviver com essa ideia de que nós é que somos a igreja. Mas essa titularidade que não pode ser passada, não pode ser transferida, de alguma maneira ela foi alocada numa outra coisa, que não aquilo que Cristo queria, né, que não aquilo que Cristo idealizou. Mas essa é só uma das mudanças que foi tendo ao longo dos tempos, né? No ano de 2020 nós vivemos uma mudança que para a minha geração eu não imaginava que pudesse acontecer, né? Estamos no tempo da tecnologia
Então tivemos cultos online, tivemos reuniões online. Nunca se ouviu tanto falar em Zoom na vida como foi do ano passado. Tivemos aulas online, deu-se aulas online, reuniões online. Se não tivesse a tecnologia, como seria? Porque as igrejas fecharam. Pasmem, até os bares fecharam. Por pouco tempo, mas fecharam. Então, gente, mudanças vêm acontecendo. E as mudanças vêm acontecendo de forma tão grande e de forma tão incontrolável, que esse formato que nós temos, ele é um formato que precisa de muito cuidado, porque ele é um formato em ameaça. A palavra de Deus diz que é muito bom que os irmãos se reúnam. Muitos textos falam dessa reunião abençoadora. Sou apaixonado por isso aqui. Mas nós não podemos tirar dos nossos olhos que algumas mudanças aconteceram nesses quase 2000 anos e vão continuar acontecendo. Mas não é sobre esse tipo de mudança que eu quero falar. Eu queria trazer essa ideia da igreja, apesar de termos hoje inúmeros pregadores, até mesmo católicos, de alguma maneira resgatando essa ideia de que é nós que somos a igreja, e não o prédio, não a casa, né? Porque nós fizemos isso de forma tão natural, que nós chegamos a sacralizar tudo isso daqui, né? Até algum tempo atrás, em meio aos próprios batistas, não se pisava aqui em cima qualquer pessoa, dado essa transferência que nós fizemos, de que a igreja deixou de ser nossa e passou a ser a estrutura, tá? Bom, dito isso, eu vou ler 3 textos, e desses 3 textos, eu gostaria de refletir com os irmãos 3 possíveis tipos de igreja. E só uma delas, na minha concepção, é a ideal de Cristo. Ou tem alguns dos ideais de Cristo. Tá? Eu não conseguiria falar sobre todos os ideais de Cristo de jeito nenhum. Jamais. Mas outras 2, apesar de ter aparências com o que nós vivemos hoje, nos dias de hoje, elas não são ideais de Cristo, na minha concepção. E por não serem ideais de Cristo, nós precisamos fazer uma reflexão muito profunda para sabermos aonde é que nós estamos. Porque se por um acaso nós estivermos alocados em alguma das outras 2, a não ser que você creia que as outras 2 sejam ideal de Cristo, aí está tudo certo. Mas, caso contrário, nós precisamos então migrar para aquela que é a ideal de Cristo. Há tempo para isso, né? E eu vou falar então sobre a minha concepção, sobre aquilo que eu acredito, né? Claro que tirado da Bíblia, tirado dos textos sagrados que nos norteiam há tantos e tantos anos. Primeiro texto que eu gostaria de ler com os irmãos, ele está no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8, dos versículos de 43 a 48. Deixa eu abrir aqui. Lucas 8, 43 em diante. Até o 48 a gente vai parar. Vou ler aqui para os irmãos, está na projeção. Eu tinha trago uma outra versão, mas para não gerar confusão na leitura, eu vou ler no celular, que eu leio na NVA. Diz o seguinte, cadê o 43?
E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas disse Jesus: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando. Aqui é um povo, se lerem um pouquinho antes, vai ver que o povo estava feliz, estava alegre. Esse povo, ainda nesse ambiente aqui, Jairo havia pedido para Jesus ir lá na casa dele curar a filha, de quase 12 anos. Essa mulher tinha 12 anos. Então, quando essa mulher passou a ter hemorragia, a filha de Jairo estava nascendo. Mas, o que eu quero que a gente tenha foco é que era uma grande multidão. E essa grande multidão, pelos costumes da época e tudo mais, essa mulher não poderia estar ali, porque ela era considerada imunda, correto? Mas essa mulher, ouvindo falar, sabendo quem era Jesus, do que ele era capaz, do seu poder, conhecendo sua majestade, alguma coisa sobre isso pelo menos, pensou consigo: se eu só tocar o manto dele, eu serei curada. E ela então, sei lá como é que ela fez para se misturar àquela multidão, mas ela se misturou naquela multidão e tocou Jesus. Mas aquela multidão comprimia Jesus, né? Uma multidão que estava realmente alvoroçada. E aí onde que entra a minha percepção de igreja aqui? Essa multidão sabia quem era Jesus, sabia do que ele era capaz, senão não estaria aqui. Hoje Jesus arruma uns empregos para nós, mas naquela época era expulsar demônio e curar a pessoa doente. Era o que mais se tinha, era o modelo da época era mais voltado para isso. Acho que arrumava uns empreguinhos também, mas não ficou registrado aqui. E então essa multidão toda que estava ali alvoroçada em cima de Jesus, senão não haveria interesse de estar ali, muito provavelmente boa parte deles eram doentes. Nessa multidão que estava comprimindo Jesus, eu acredito que só não tinha paralítico, mas, né, um cego agarrado no outro, né, um leproso ali, tinha muito doente. E essa mulher se enfiou nesse meio e foi curada. Por que esse primeiro texto para mim não é um modelo ideal da igreja de Cristo? Primeiro porque é uma multidão que não consegue receber junto de si o diferente. Essa mulher tinha que ficar separada, não só ela como outros. E a igreja ideal de Cristo, ela recebe o diferente. Se ela não recebe o diferente, ela não é a igreja ideal de Cristo. Pelo menos não naquilo tudo que ele deixou ensinado para nós. E nós corremos um risco muito sério de nos dias de hoje também não recebermos o diferente. Corremos o risco de sermos o diferente não recebido em algum lugar. Não ser recebido pela igreja de Cristo. Essa mulher, ela, assim como essa multidão, ela tinha algum conhecimento de Jesus, sabia quem ele era, reconhecia Jesus. Tanto reconhecia que foi atrás. Uma igreja de Cristo reconhece Jesus, de fato. Se a igreja de Cristo não reconhecer a Jesus, ela não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo sabe do que ele é capaz, do seu poder, de sua majestade. E essa multidão não parecia um modelo ideal da igreja de Cristo, porque apesar de estar ali andando com Jesus, saber quem ele era, reconhecer a Jesus,
parecia não experimentar nada de Jesus. Testemunhou uma cura de alguém que há 12 anos lutava com isso. E o texto não relata mais ninguém sendo curado. O texto não traz mais ninguém que presenciou aquilo e falou: pá, quero também. É para isso que eu estou aqui. Então, uma igreja que, ainda que caminhe ao lado de Jesus, caminhe com Jesus, saiba quem Ele é, o reconheça de longe, mas não experimenta de Jesus, não consiga experimentar nada de Jesus, me parece não ser a igreja ideal de Cristo. Essa igreja tinha todas as marcas possíveis para ser, mas parece que o texto não fala isso, né? São só elucubrações da minha cabeça, mas ver um milagre desse, essa mulher ficou com medo. Outras versões ou outros textos que vocês puderem ler, se ler em Marcos, por exemplo, vocês vão perceber que ela, com medo, então ela falou: ó, foi eu que te toquei, e contou tudo, contou como que aconteceu, até porque era um pensamento dela. Se ela não tivesse contado, não daria para escrever aqui, né, que ela tinha pensado em tocar nas vestes de Jesus. Mas eu gostaria de ler um outro texto com os irmãos, e o outro texto nós vamos ler ele em João, no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 5, a partir do versículo 2 até o 8. Vou ler também. Capítulo 5, a partir do verso 2. Diz o seguinte: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Vamos parar aqui. Isso aconteceu num sábado, não interessa para nós. A gente sabe que deu um banzé danado por conta de ser num sábado, né? Mas nós não vai entrar nessa seara agora do sábado, né? Mas, por outro lado, eu queria assemelhar este texto com o primeiro. Só que este texto, de forma clara, tinha uma multidão de quê? De doente. Um monte de inválido, tá? O que o texto está dizendo aqui, né? E que curioso, Deus tinha um jeitinho de curar. Um anjo do Senhor, não era de qualquer outro, era um anjo do Senhor, de vez em quando vinha ali agitar as águas. O problema é que só o primeiro que tocasse as águas é que era curado. E esse de vez em quando, ninguém sabe quanto tempo, né? Se era a cada 32 minutos e meio, se era a cada semana, mas eu sei que essa multidão estava ali, aguardando o agitar das águas, e o tempo devia ser longo, porque senão diminuiria, né? Era para chegar ali, uma hora era para ter pouca gente, não multidão. Mas o anjo
não vinha com muita frequência, não. E Jesus chega nesse ambiente onde está todo mundo, fica sabendo da história de um paralítico, que há 38 anos era paralítico. Eu não sei se ele nasceu paralítico e tinha 38 anos de idade, ou se ele tinha já uma certa idade, ficou paralítico e já fazia 38 anos que isso tinha acontecido. Mas eu sei que há 38 anos ele era paralítico. E bobear, fazia 38 anos que esse cara marcava presença nesse tanque. Jesus então, talvez compadecido de ele ser o primeiro da fila lá de trás e foi ficando e não conseguiu, faz uma pergunta que parece até natural, né? Você quer ser curado? O que o camarada responde? Não, eu tinha que ter falado assim, ô Senhor, eu quero, mas ele fala assim, olha Senhor, não tenho quem me coloque lá. No meu entendimento, esse cara falou assim, o senhor está afim de ficar aqui esperando um tempinho comigo no colo? Isso é rapidão, me segura, fica de olho lá, se a água agitar, o senhor tem que ser o primeiro a me colocar lá. E se o senhor for o segundo, o senhor tem que pular atrás, porque eu vou morrer afogado. Porque o primeiro vai ser curado, vai levantar, vai vir embora, e eu vou ficar lá dentro. A ideia é essa. É isso que ele quis dizer para Jesus. Eu não tenho quem me coloque lá. Quando eu me arrasto, o outro já foi. Gente, essa fila aqui, essa disputa aqui era pior do que Mega Sena. Pior do que concurso público para procurador de Estado. Só um passa. Só um passa. Um monte pula, mas é o primeiro que tocou. Para ser justo. Esse primeiro saiu, opa, passei. Estou com o burro na sombra, agora eu sou funcionário público. A ideia é essa, né? Mas, Jesus então, finge que não entendeu o que esse cara estava falando, convidando Jesus para ficar ali, jogando ele dentro da água ou não, e fala assim, toma teu leito, vai-te embora. Outras versões diz que esse cara percebeu que estava curado, levantou e foi embora. Aqui na versão NVI, ele não fala que ele percebeu estar curado, por isso levantou e foi embora, né? Só fala que ele levantou e foi embora. Mas Jesus cura esse cara. Nós temos uma multidão aqui. Nós temos uma multidão da igreja de Cristo aqui, ou da possível igreja de Cristo. E o que me deixa estarrecido é que, diferente da primeira multidão, essa aqui nenhum deles reconhece quem vem. Ninguém sabe quem é Jesus aqui. A igreja de Cristo precisa saber quem é Jesus. A igreja de Cristo precisa reconhecer Jesus, saber do que ele é capaz. Ninguém sabe disso, nem mesmo esse cara. Ah, Ricardo, mas ele chama Jesus de Senhor. Nem por isso Jesus era um Senhor na vida dele. Eu chamo o Guilherme de vagabundo, nem por isso ele é vagabundo. Nós conversamos por telefone esses dias, ele estava chegando 8 horas da noite para trabalhar. E o cumprimento nosso, na hora que ele atendeu o telefone, como é que é? E aí, vagabundo? Você está bom? Você está vivo? Entendeu? Então, eu não creio que esse cara sabia de fato quem era Jesus. Não parece. Apesar do texto também não revelar, que ele não sabia. Mas esse cara é curado, e essa multidão testemunha mais uma vez, uma outra multidão agora, diferente daquela, testemunha a cura, e continua fazendo o quê? Olhando para o tanque, e esperando que o anjo venha agitar as águas. A cura das águas é do Senhor? É. Tem alguma coisa de errado? Não. Mas Deus mandou uma cura mais eficiente. Por que ninguém tomou posse daquilo ali? E ali é uma individualidade absurda. Porque como era só um para ser curado, meu amigo, minha amiga, ali é o mais forte é que vai, o mais rápido que vai ser curado, o mais forte. Não tem jeito. Essa era a regra que o próprio paralítico falou. Falou, até me arrasto, mas eu já tinha desistido, né, gente? Nessa condição, não ia chegar a minha vez.
né? Mas ainda bem que ele não desistiu, porque Jesus chegou ali e viu ele ali. Então, não parece ser um modelo ideal da igreja de Cristo. Um lugar onde as pessoas vivem um individualismo tão grande, onde as pessoas não se importam com com a dor do outro, onde a sua própria dor é que é importante, e por isso esse individualismo. E não me parece a igreja ideal de Cristo, uma igreja onde não se reconhece que é Jesus que vem, que não reconhece o poder de Jesus, não reconhece a majestade de Jesus. E Jesus chegou, curou, foi embora, e todo mundo ficou lá, olhando para o tanque, esperando o agitar das águas. E às vezes Jesus está chegando, pronto, disposto a curar, e a gente vai continuar olhando para o tanque. A gente vai continuar olhando para o agitar das águas, esperando que o anjo agite as águas. Você sabe do que eu estou falando. Preciso me alongar, né? Então tem aí que um texto curiosíssimo, que para mim existe uma multidão, também provavelmente judeus, e que eu não consigo compreender que esse grupo, essa multidão, tinha alguma noção do que era Jesus naquele tempo. Por fim, a gente vai caminhar para um terceiro modelo. E já adianto esse terceiro modelo, já falei antes inclusive. Esse é um modelo que eu consigo compreender nele, parece que um ideal da igreja de Cristo. A igreja de Cristo precisa viver algo parecido com o que esse texto vai nos dizer, que está contido em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 34. Mateus 14, a partir do versículo 34. Vou ler. Diz assim: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda de seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Um texto parecidíssimo com os demais. Temos uma multidão também. Só que o texto já começa maravilhoso. Todos que ali estavam, quando ele estava chegando na borda, o que fizeram? Reconheceram que era Jesus. Nós estamos falando de pessoas que sabem quem é Jesus, sabem do que ele é capaz, sabem por que ele veio. O modelo de igreja de Cristo, o modelo da igreja de Cristo é isso aqui. Reconhece a Jesus. Mas não para por aí. Eles foram até Jesus? Não, saíram correndo por toda a circunvizinhança, para os bairros, para as vilas, para a cidade vizinha, anunciando: oh, Jesus chegou, Jesus está aqui, cadê os doentes? Vamos lá. Foi buscar os doentes. Essa multidão sabia quem eram os doentes, aonde eles estavam, e foi buscar. Trouxe os doentes até Jesus. Acho que escutaram alguma coisa sobre a mulher do fluxo de sangue, porque eles entenderam que se só tocasse nas vestes de Jesus já era curado, não precisava de muita coisa mais não. Entenderam alguma coisa da fé daquela mulher. Estou cobrando também, gente, não faço ideia se isso tem a ver alguma coisa com a outra. Mas essa multidão que parece ser o ideal da igreja de Cristo, pensa no outro primeiro, antes de si. Tem um doente ali, eu vou buscar o doente. Jesus está aqui, eu vou levar o doente até Jesus. Eu sei onde o doente está, eu vou ser canal de bênção na vida do doente. Depois eu vou falar com Jesus, depois eu vou tocar também lá, mas primeiro eu vou buscar o doente. Esse texto é curto,
Antes disso, Jesus caminhou sobre as águas, desafiou Pedro a andar sobre ela. Chegou na beirada aqui, um texto que eu parecia nunca ter lido, gente, confesso aos irmãos. Os outros já, algumas vezes, nunca com essa ênfase também. Mas esse eu desconheci esse texto. Não me lembrava, ou talvez realmente nunca tivesse lido. Devo ter lido porque eu já li a Bíblia inteira, então eu passei por ele em algum momento. Mas a igreja dos dias de hoje, se nós não formos a igreja, e não formos essa igreja, que reconhece a Jesus, sabe quem Ele é, sabe o que Ele pode, um Jesus de restauração, um Jesus de cura, um Jesus de transformação, o contrário da primeira história, essa turma que não era uma turma que queria estar grudada, aglomerada com Jesus, ela queria experimentar de Jesus. Ao contrário da segunda turma, eles não precisaram ver um testemunho de cura para ir lá e falar, quero também. Eles avistaram de longe, sabia quem era, o que era capaz, e falou assim, bora buscar, que é hoje que geral aqui vai ser curado. Vamos atrás do povo. A gente sabe onde eles estão. Uma turma que pensava no outro primeiro, antes de si. Uma turma que trazia o diferente para perto. Que o Senhor nos abençoe, que a gente enxergue o que é ser uma igreja segundo o ideal de Cristo. Qualquer coisa que esteja distante do ideal de Cristo é qualquer coisa menos igreja. Qualquer coisa que você seja distante da igreja que Jesus idealizou, você pode ser qualquer coisa menos cristão. E eu não estou falando disso para a gente ficar aqui batendo no peito de perfeição, de busca, de somos melhores do que os do lá, o de cá. Não, estou falando individual. Estou falando para você pensar se você, de fato, é a igreja de Cristo, aquela que Ele idealizou lá atrás, enquanto ser humano. Estou falando se o grupo da Igreja Batista, essa multidão da Igreja Batista está caminhando igual a um desses grupos aqui. Não é da multidão da Igreja Batista que eu estou falando. Eu estou falando nós, a nossa própria multidão. Como é que nós caminhamos? Como é que nós acordamos e como é que nós dormimos todos os dias? Se tem alguma coisa a ver com algum desses três temas e o que você pensa sobre cada um deles. Eu, Ricardo, peço misericórdia de Deus, porque eu queria ser exatamente esse terceiro texto. Queria pensar no outro antes de mim. Queria trazer para perto o diferente. Queria reconhecer de longe a chegada de Jesus. Queria ter a fé suficiente ao ponto de eu só imaginar que estou tocando e ser curado de qualquer enfermidade. E eu não estou falando da enfermidade da dor nas costas que eu sinto, ou de uma gripe, ou do Covid. Enfermidade espiritual mesmo. Minha pequenez enquanto um homem espiritual. É isso que eu queria, é isso que eu quero. E é isso que eu desafio vocês. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, por favor. Pai, o Senhor tem tudo aquilo que precisamos. E só o Senhor tem. Não nos falta ensinamentos. Se fazemos errado, é porque queremos. Se falamos que não sabíamos,
é porque não buscamos o conhecimento. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a melhorarmos a cada dia. E um dia podermos olhar para esse texto, este último que eu li, e dizer que somos iguais a esse texto. Que reconhecemos de longe o seu Filho chegando. Sabemos quem Ele é e qual é o seu propósito. Que possamos levar as pessoas que estão perdidas até Ele. E se formos nós, ó Deus, os perdidos, que existam pessoas que possam nos levar até Jesus. Essa é a minha oração em nome do santo e precioso de Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé.